Começa com o Bêbado e Equilibrista, numa homenagem singela ao seu grande autor, não é? Que é o Aldir Blanc, que nos deixou hoje, aos 73 anos de idade, vítima da Covid-19, provocada pelo coronavírus. Ele que passou muitos dias aí, né, numa verdadeira batalha pela vida. Ele foi internado no dia 10 de abril e infelizmente veio a falecer na manhã de hoje, viu? A situação dele sempre foi a de um dos maiores compositores do nosso país. Ele que fez curso de medicina, que se especializou em psiquiatria, acabou trocando tudo pela música e realmente deixa, entre inúmeros sucessos ao lado do parceiro, do João Bosco, ele deixa pra gente esse verdadeiro hino, não é, da democracia do nosso país, o Bêbado e o Equilibrista. Olha, gente, como o nosso assunto a gente sempre abre falando em relação ao coronavírus, essa pandemia, atualizando dados, então vamos lá. É mais uma perda nesta segunda-feira, não é? De uma pessoa muito conhecida, e a gente sabe que infelizmente muitas perdas podem acontecer hoje de pessoas que a gente não conhece, mas que são vidas que não têm preço também. E o número de mortes acaba realmente superando os 100 mil casos de Covid no Brasil, e o número de mortes já passou dos 6 mil, que é um dado muito impressionante também, já está aí chegando a 7 mil, né? Os últimos dados que se referem à sexta-feira estavam justamente 7.084 mortes, para vocês terem uma ideia, e casos confirmados de coronavírus no país, 102.405, e daqui a pouquinho esses dados vão ser atualizados. Infelizmente a gente sabe que é para mais, ainda não para menos, porque a gente entrou aí, segundo vários especialistas, justamente numa ascendente, numa curva ascendente em direção ao pico. Vários médicos, inclusive, estão dizendo que a gente já está nesse processo em direção ao pico da doença. Vamos aguardar, é por isso que se reforça o pedido de fique em casa se puder. Se precisar sair, se tiver que trabalhar, máscara, máscara e máscara, que é realmente as únicas coisas que podem nos proteger ainda contra o coronavírus, tá? Então, olha, ao mesmo tempo que se tem todos esses números que impressionam, de mais de 6 mil mortes, não é? 7 mil mortes já, a gente tem uma outra notícia que contrabalança, que é a de mais de 5 mil pessoas que tiveram alta aqui na cidade de São Paulo. Mais 5 mil pessoas tiveram alta após serem internadas com coronavírus nos hospitais públicos e privados de São Paulo, tá? Segundo o balanço diário da própria Secretaria da Saúde. Então, isso é uma coisa importante. 5.102 pessoas diagnosticadas com coronavírus que estiveram internadas em leitos de enfermaria e até em UTIs de hospitais públicos e privados de São Paulo passaram por tratamento, receberam alta desde o início da pandemia. Então, o estado ainda tem 8.600 pessoas internadas, 3.305 pacientes em UTI e 5.295 em enfermaria. Isso até o final da semana passada, quer dizer, 3 mil em enfermaria, aliás, em UTI, é um número que impressiona, mas com a alta de parte desses 5 mil que também estavam na UTI, já descarrega um pouquinho, já ficam umas vagas aí para quem estiver precisando, né? E não param de chegar realmente vítimas da Covid-19 aos hospitais públicos. Olha aqui, a partir de hoje, vocês sabem, aqui em São Paulo, todo mundo tendo que usar máscara quando utilizar os transportes públicos. No meu entender, todo mundo deveria usar máscara. Botou o pé na rua, tinha que ser de máscara, seja aonde for. Você vai ter que ir um pequeno trecho a pé, você vai ter que usar transporte público, não interessa. Tinha que ser obrigatório, como é no Rio de Janeiro, como é em Porto Alegre, como é em Belo Horizonte, como é em várias cidades do nosso país. Teria que ser assim, eu não sei porque fica só na recomendação e não na obrigação, que seria muito mais efetivo, né? Mas tem uma coisa importante, que é o Brasil criando a sua própria vacina contra a Covid-19. A gente tem, no momento,
6 vacinas, tem mais de 100 estudos, testes, essa coisa toda pelo mundo, a gente já falou isso aqui para vocês, mas 6 vacinas no mundo já estão na fase de teste em seres humanos, quer dizer, é a última fase e aí ver se vai ser aprovado, se vai dar certo ou não. São 2 dos Estados Unidos, 3 da China e uma do Reino Unido, tá? Então essas 6 já estão em fase final de testagem, porque elas já estão em testagem nos seres humanos. O Brasil resolveu entrar nisso também. Por quê? Porque é importante a gente ter uma vacina que seja fabricada aqui por uma questão até de praticidade, né? Sem toda a burocracia da importação, sem todo o trabalho, se ela der certo. É que a nossa está numa parte ainda muito inicial, como disse o doutor Gustavo Cabral, que é imunologista, é um dos coordenadores da pesquisa e ele disse isso aos programas de TV, aos telejornais. Nossa fase é inicial, mas ela promete mesmo, eles estão muito confiantes de que a gente vai ter aqui no Brasil a nossa própria vacina para ter uma independência, né? Não ficar só aí tendo que comprar de vários países quando tiver vacina à disposição, tiver realmente funcionando, existir essa vacina, a gente não depender tanto lá de fora. A gente tem uma maneira de nos virarmos aqui dentro mesmo e é importante isso, bastante importante. E os pesquisadores da USP, olha só como essa notícia é fundamental. Eles desenvolvem um aparelho, gente, que detecta a presença do coronavírus no ar. Então isso para realmente evitar o contágio é uma coisa importante mesmo. A previsão é de que se forem liberados, esses aparelhos sejam montados em 5 hospitais da capital paulista, nas zonas norte, oeste e centro. E isso já nos próximos dias. Então, olha que coisa boa. Pesquisadores da Universidade de São Paulo desenvolveram esse aparelho que verifica a qualidade do ar. A gente tem muito isso em São Paulo por conta da poluição. Aí houve uma adaptação, porque além dele medir a qualidade do ar, ele vai saber detectar onde tem uma concentração maior de coronavírus, não é? E as pesquisas recentes realizadas pelos médicos de vários países mostram que o vírus pode ficar no ar por algumas horas. Por isso, a tecnologia desenvolvida pela USP pode auxiliar no monitoramento de lugares onde há risco de contrair a doença. E a gente fica sabendo, né? E evita ir para tal região aqui, ali da cidade ou do entorno todo, quando estivermos liberados para isso, porque na verdade a recomendação é fique em casa, né? Olha, tem outra coisa também que é a chegada de mais testes. Avião com 1.460.000 testes de Covid chega a Minas Gerais vindos da chuva. Esse 1 milhão, quase 1,5 milhão de testes vai ser dividido aí entre os vários estados, tá? E a Roche, que é uma grande farmacêutica, não é? Promete produzir mais de 100 milhões de testes para Covid-19 por mês. Então, aí dá para entrar nessa história de testagem em massa, os vários países que ainda não conseguiram, inclusive o nosso. E os pesquisadores afirmam taxativamente que os bichinhos de estimação, os pets, eles não se infectam e nem transmitem a Covid-19. Que os casos em gatos e cães que foram encontrados foi de restos, não é, do coronavírus completamente desativado, tá? E agora a gente vai para uma pílula muito importante da Thaisa Pelosi com o nosso médico da família, o doutor Ailton Ferreira, que é sobre esse aparelhinho aqui, gente. Olha, ele é o oxímetro e o doutor vai te explicar direitinho para que serve. Você coloca o seu dedo aqui dentro e você vai medir a sua oxigenação. E isso te indica, não é? Tem um número que vai te indicar se você tem bastante oxigênio, se a sua respiração está boa ou não. E aí te indica se você precisa fazer uma consulta ao médico ou não. Vou agora com uma explicação completa e de quem entende mesmo do assunto, que é o doutor Ailton Ferreira com a Thaisa Pelosi. É a dica do dia, vamos lá. É uma doença, se você não tratar, pode levar o indivíduo à morte. A gente está assistindo isso. Sim. Então tem que tratar no início, para evitar do indivíduo ir para a UTI.
Sim, doutor, e a minha amiga, por exemplo, a irmã dela tá com coronavírus e os médicos mandaram ela para casa, simplesmente, porque não tem leito já. E não Sim, tem... mas ela está tomando remédio em casa? Então, ela não me falou, só falou que está sentindo muita dor no peito, que está com 35% do pulmão comprometido, e aí... Ela tem que tomar, meu Deus do céu. Aí eu fiquei, meu Deus, como assim? Mandaram ela Tem embora e aí? E existe um aparelho chamado oxímetro, custa R$50 na internet. Aquele aparelho que você põe e mede o que? A saturação. Está lá. Qual a saturação de oxigênio? 97, 98, 99, que é a normal do indivíduo sadio. Se tiver abaixo de 92, 90, esse indivíduo já precisa de respirador. Ele já precisa de tratamento intensivo. Porque 35% do pulmão comprometido, você consegue respirar? Não, o indivíduo, aí não depende quanto que está saturando. O principal, porque o indivíduo vive sem um pulmão. Ele perdeu um pulmão por câncer ou seja, por outro motivo, ele vive normal com outro pulmão. Depende de quanto esse pulmão está saturando. E como é que eu sei? Esse oxímetro que todo pronto-socorro tem. Essa menina precisa de médico. Sim. Ela precisa procurar um médico, ver quanto que está saturando, precisa tomar os antivirais, não é? Então, se o médico falar para ela ficar em casa e der todos esses medicamentos, tudo certinho, qual que é o próximo passo? Se ela tomar os medicamentos e melhorar, o passo é ter alta e ficar em casa e voltar a trabalhar. Como aconteceu com esse pessoal que eu tratei, que são os médicos da nossa clínica. Eles tomaram os medicamentos e estão trabalhando, né? E estão imunes.